Beabá do conteúdo culinário na área. Cara, hoje o tema é especial. Eu sei que tem uma galera que sofre com isso. E o tema de hoje é como destravar nos stories. Como que eu deixo de ter vergonha de pegar o meu celular, filmar minha face e finalmente conseguir conversar com a minha galera. Finalmente conseguir passar o que eu preciso para a minha audiência. Cara, muito boa noite, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Esse é o Beabá do Conteúdo Culinário e eu sou o Beto Auge, criador de conteúdo culinário. A gente está aqui para aprender a pegar o nosso celular e criar o melhor conteúdo da internet. Aquelas fotos impactantes de dar água na boca, sabe? Que você olha, você quer parar o seu feed, olhar o que está acontecendo e interagir com aquele conteúdo. É para a gente fazer um conteúdo que realmente a gente consiga converter novos seguidores para o nosso trabalho e principalmente transformar seguidores em clientes, transformar likes em vendas, e é isso que a gente faz por aqui. Então, se você está no lugar certo, seja muito bem-vindo, que a gente vai começar essa aula que garanto que vai ser uma aula de destravar as pessoas que são mais tímidas, que não conseguem, às vezes, acham que isso não foi feito para mim, meu Deus do céu. Beto, será que eu posso só tirar foto e não aparecer nos stories? Será que eu preciso aparecer nos meus stories? Quem aqui tem vergonha de fazer stories? Eu me sentia travado, e isso é muito comum. Isso já aconteceu com você e acontece com muita gente. Eu diria que com a grande maioria que está começando. Eu acho que é algo natural para quem está no início das coisas. Não... Eu quero que a primeira coisa que você pense é: puxa, eu sou uma pessoa tímida, não faço stories. Eu acho que até a pessoa mais extrovertida que eu já conheci se sentiu insegura, se sentiu com vergonha, se sentiu com receio, com medo de aparecer nos stories, ou pelo menos gravou os stories, mas não teve coragem de postar. Isso é mais comum do que você imagina e você não tá sozinho nessa. Tá todo mundo nessa, tá todo mundo com vergonha de aparecer nos stories, mas, cara, não tem jeito. Você precisa romper essa barreira. Isso vai fazer bem para o retorno que você vai ter do teu conteúdo, para o retorno que você vai ter dos seus seguidores e para o potencial que você tem de crescer a tua rede. O Stories, eu diria que ele é uma ferramenta essencial hoje para quem está trabalhando com o Instagram. Para quem quer monetizar o Instagram, o Stories ele precisa estar frequentemente lá por alguns motivos. O que vocês acham que você precisa estar presente nos Stories? O que muda na tua vida você estar compartilhando Stories do jeito certo? E o que muda você simplesmente não estar fazendo nada? Por que você acha que precisa fazer stories? O que eu sinto dos stories, principalmente, ele é um conteúdo de 24 horas, né? Você posta lá, em 24 horas ele simplesmente não existe mais. E por que é tão bom você ficar postando um conteúdo que é tão perecível assim? Primeira coisa, o Stories ele não requer muito, assim, preciso postar uma foto. Você tem que produzir uma foto, você faz um negócio um pouco mais elaborado. A partir do momento que você tem mais técnica, você faz mais rápido. O Stories você pode fazer sem muita... É de uma forma mais simples, mais eficiente, sem muita superprodução. Você até pode produzir os seus stories, mas você tem métodos muito práticos de gravar o seu stories, postar ou criar outros tipos de stories que não necessariamente você está aparecendo. E eu vou dar aqui 7 técnicas que eu uso para os meus stories e que eu usei para quebrar, romper essa barreira até conseguir fazer aquele stories clássico, é de você olhar para o celular e começar a trocar ideia como se você estivesse com uma galera atrás disso. Você faz isso de forma natural. Mas até chegar nesse ponto e você se sentir realmente à vontade de fazer esse discurso com a tela do celular, olhando para uma câmera, isso requer você quebrar o gelo algumas vezes. E eu peguei aqui 7 técnicas que vão fazer você chegar nessa etapa, e o melhor de tudo, sem doer, tá? Não vai machucar ninguém, você não vai sofrer, você não vai ficar com pizza embaixo do braço de tão nervoso que você vai estar. Isso vai ser de boa, não vai machucar e você não precisa se sentir uma pessoa, nossa, eu vou ser humilhado na rede social se eu postar isso. O que meus amigos vão pensar? Meu Deus, os meus familiares vão estar vendo isso. Não, relaxa, tá tudo certo, tá tudo bem, tá? Fica tranquilo. Então é importante você manter um certo contato com seus stories. Outra coisa, o stories de 24 horas, por exemplo, se você é uma empresa que você vende alguma coisa, se eu sou um cliente, eu entro na sua empresa e não tem stories lá, na hora me vem na cabeça, puxa, nas últimas 24 horas, ninguém entrou aqui na rede social.
Por que eu vou mandar uma mensagem para essa pessoa se não tem ninguém do outro lado? Então, o Stories, ele dá a impressão de que aquilo está sendo habitado, existe uma pessoa por trás, aquilo tem movimento. Ninguém se sente muito à vontade de entrar numa loja, por exemplo, que está vazia, que não tem ninguém. Sentar no restaurante. Se você tiver um restaurante com algumas mesas ocupadas e um restaurante 100% vazio, você se sente mais à vontade em um que tem algum certo movimento. E o Stories dá essa impressão de movimento, dá a impressão das coisas acontecendo, e isso vai te trazer muitos benefícios, sem contar a parte que humaniza o conteúdo, mostra quem está por trás da marca, deixa você conversar com o seu público de uma maneira mais informal, quebra o gelo, faz as pessoas se sentirem parte daquilo que está acontecendo, cria uma comunidade, dá voz para o seu público, você pode escutar ele, você consegue mostrar outros lados do seu conteúdo além da foto, então você pode postar uma foto e fazer uma sequência de stories explicando aquilo. Enfim, tem uma linha, a gente vai ver muita coisa por aqui. O Stories, eu diria que só tem benefícios se você começar a fazer. Primeira técnica para você começar a destravar os seus Stories, eu diria que essa técnica é a número 1 mesmo. É o primeiro passo que você vai dar para começar a romper essa barreira que você tem de, puxa, que vergonha, gravei, tô com vergonha de mim, não gosto de mim, não gosto da minha voz, não gosto desse ângulo, não gosto dessa luz, não gosto da minha cozinha, não gosto de nada, não vou postar. Então, como é que você vai quebrar isso? Primeira coisa, quebre a barreira da voz. E por que eu falo quebre a barreira da voz? Tem coisa mais comum de acontecer do que você gravar um vídeo, escutar a sua voz e pensar, cara, eu não acredito que eu tenho essa voz. Eu não acredito que eu falo desse jeito tão esquisito aqui, até hoje eu não me toquei. Cara, isso é normal, ninguém está acostumado a escutar a própria voz. Você fala com as pessoas estão acostumadas a escutar a sua voz. Então, é comum você ver um vídeo seu e falar, puta, eu falo muito estranho, eu sou muito esquisito. Cara, é normal, isso é normal, e você precisa romper a barreira da voz. E como é que vocês vão fazer isso para romper essa barreira da voz e deixar de se achar esquisito na rede? Porque, ó, vou falar, só você acha que você é esquisito. Só você. A pessoa que está escutando sua voz é uma voz como de qualquer outra pessoa. Eu escuto minha voz, às vezes eu pareço que, nossa, como eu sou estranho, como eu sou esquisito. E você que está do outro lado está falando, é normal, é o Beto falando, olha que legal, eu quero falar que nem o Beto. Então a gente, às vezes, se coloca um pouco para baixo, você tem que esquecer isso. E a minha dica é você fazer o seguinte conteúdo nessa situação. Como é que você começa, se você tem vergonha de olhar para a câmera e começar a falar com ela, e como é que você começa se você tem vergonha de escutar a sua própria voz? A dica que eu dou para você é você fazer conteúdos narrados. E sim, se você não gosta de escutar a sua voz, você vai começar a escutar a sua voz. Isso vai fazer bem para você. Se escute. Isso é muito bom. Então, quais são os primeiros stories que você vai fazer se você tem vergonha de mirar a câmera na tua cara e começar? Você vai fazer aqueles stories de pegar momentos e ambientes que você tem, situações acontecendo ao redor. Se você é uma pessoa que cozinha, que faz algum tipo de receita, começa a mostrar a tua cozinha, começa a mostrar elementos atrás, começa a narrar algumas coisas do ambiente, deixa a tua mão, sabe quando você vai filmando a mão, assim, ó, aquilo, isso, e você vai falando, explicando aquilo que você está mostrando. Vai literalmente narrar a imagem que você está fazendo. Esse é um exercício legal, por quê? Porque você não tem aquele gelo de repente, tem uma câmera mirada para o seu rosto, você está por trás da câmera, então eu acho que ele acaba sendo muito eficiente para você romper essa barreira sem se sentir muito acuado e muito tímido, e aos poucos você vai se acostumando com a sua voz. Cara, você vai se acostumar com a sua voz, confia em mim. Isso passa, essa dor passa uma hora. Então, assim, não para de se achar esquisito, começa dessa maneira, vai se soltando, vai ficando por trás da câmera, conversando com quem está do outro lado, e é o próximo passo a gente vai dar, e a gente tem uma segunda técnica para começar a destravar o nosso Stories. Faz sentido para vocês a primeira? Que alguém vai sentir uma dor tremenda de fazer um Stories sem aparecer, só a mãozinha aqui, assim, ó, isso, aqui, às vezes pega alguma coisa, mostra e fala, olha, eu tenho isso daqui, olha que bacana, olha esse ingrediente, olha se eu aperto, olha se eu quebro, e vai fazendo esse tipo de coisa. Pelo menos
o seu público já está escutando a sua voz e se familiarizando com você. Mas o melhor de tudo não é o que o teu público vai achar, é o que você está desbloqueando aos poucos dentro de você. Assim você vai ficando à vontade com a sua voz, você vai começar a entender o ritmo que você se sente confortável em falar. Às vezes o ritmo que você fala no Stories não é o mesmo ritmo da vida real, então você tem que aos poucos fazer esse treino. Isso é treino, não tem mistério. Então tentem fazer isso. E eu vou dar agora o segundo passo para vocês destravarem nos Stories. O segundo passo aqui que eu peguei é mostre o preparo, compartilhe dicas e apresente algo. Isso entra também nessa história do por trás da câmera falando com o público. Como assim? Por que eu separei esses 3 itens de mostre o passo a passo, dê dicas sobre alguma coisa e apresente algo novo, de novidade para o seu público? Por quê? Um passo a passo é como se você já tivesse um script pronto, você já tem um roteiro do que você vai fazer. Aí você não fica gaguejando, não fica, sabe aquela que a pessoa liga o stories, ela começa a pensar, aí você vê em 15 segundos de stories, a pessoa passou 5 segundos fazendo um é o suficiente para a pessoa cair fora. A pessoa arrasta para o lado e já era, ela não volta. Então, o passo a passo, ele faz como se fosse um roteiro. Olha, você vai fazer isso aqui, assim, assado. Depois você vai fazer isso, isso, isso e isso, e depois você finaliza aqui desse jeito e acabou o seu preparo. Você deu um passo a passo de um preparo ou de algo, não precisa ser um preparo de uma comida, por exemplo. Você pode dar um passo a passo de alguma coisa que você faz e do universo que você compartilha com o teu público. Então pensa assim, qual seria o passo a passo? Você é um cara de uma hamburgueria? Pô, passo a passo para você limpar sua grelha de um jeito fácil. Uma solução de mistura de produtos que você tem uma baita de uma solução desengordurante. Você passa esse passo a passo para a tua galera. Então, depende do universo que você tem, tenta achar esse negócio de passo a passo. Isso daqui entra na parte de entretenimento com informação, que é o que as pessoas buscam no Instagram e numa rede social. Entretenimento e informação. Então, se você conseguir juntar esses dois em forma de passo a passo, é poderoso para os stories. Você fica por trás da câmera, mostrando a sua mão, falando do passo a passo. Segunda coisa, por que eu separei dicas sobre alguma coisa? Porque é um conteúdo 100% informativo. Você pode dar dicas, você é uma pessoa do bolo, puxa, uma dica de um fermento natural que você usa. Uma combinação de 2 ingredientes que são uma explosão na receita. Um jeito, uma técnica que você tem de untar a assadeira que, puxa, salva qualquer bolo. Todo nicho tem uma série de dicas. Encontra quais são as dicas mais valiosas para a tua galera, transforma em dicas e faz um stories rápido. Pum, papum, stories de dicas. E aí você narra com a sua mãozinha ali fazendo a dica e você pode escrever também. Só o título, só a chamada da dica. Para a pessoa que às vezes está com o som desligado do celular, às vezes ela é atraída pela chamada. Aí sim ela coloca o som e escuta. Várias vezes, eu estou passando stories, quando eu vejo que o título é legal e a pessoa está falando alguma coisa, eu coloco às vezes baixinho aqui e ponho na orelha para escutar. Deixa eu ver o que essa pessoa está falando. Às vezes eu não estou nem vendo, mas eu estou escutando o que ela está falando. Eu tenho esse costume, acho que muita gente tem também. E a terceira coisa, apresente algo novo. Cara, todo mundo gosta de novidade. Já falei para vocês, todo mundo gosta de alguma coisa nova acontecendo, de alguma coisa, olha, acabou de sair, tá fresquinho. Compartilha isso, compartilha. Nem que seja um livro, cara, a pessoa gosta de conhecer livro. Pega os livros que você mais gosta, faz um stories mostrando para tua galera. Pega um livro de receitas, escolhe 2 receitas que você gosta muito e filma. Olha a receita desse livro, eu gosto muito, ela é assim, assim, assado. Apresenta. Programa de TV, tira uma foto da TV e compartilha. Olha, adoro esse programa, assim, assim, assado. Novidade de série, até uma série de TV pode ser um conteúdo legal e relevante para alguma pessoa. Então, só aqui você já tem 3 ideias de stories que não vão te machucar, você vai interagir com a tua galera e você vai entregar alguma coisa de valor para quem te segue. Isso é muito importante. Não adianta você fazer um stories falando da tua vida, que, cara, se você não for uma pessoa famosa, ninguém quer saber da tua vida, a não ser o seu sobrinho, sua tia, aquela tia mais velha da família que, puxa, encontro pouco, tô com saudade, vi crescer, aí ela gosta de acompanhar. Mas a pessoa que vai se tornar seu cliente, seu seguidor, ela ainda está se aproximando de você. Você tem que conquistar ela antes de simplesmente ficar
querendo ser blogueira e compartilhando da sua vida. Você tem que entregar algo a mais até começar a falar, agora deixa eu falar da minha vida, que a minha vida se tornou interessante. Isso demora, cara, isso daí é um trabalho, por isso que eu respeito quem é blogueira. Aquelas blogueiras que compartilham lifestyle e mesmo assim tem muito sucesso no Instagram, eu valorizo muito porque a pessoa, olha, trabalhou para chegar nesse estágio. Trabalhou. Então, essa foi a segunda técnica, de você mostrar esse tipo de conteúdo, esses 3 conteúdos, passo a passo, dicas ou apresentar novidades para o teu público. Beleza? Essa daí eu aposto que muita gente às vezes sabe, mas não faz. Fala, sabia dessa? Você faz? Não. Então anota a lição de casa, porque a partir de agora você vai começar a fazer essas 3, porque elas funcionam, tá? Terceira dica. Cara, essa daqui é legal. Faça uma apresentação inspiradora. Alguém aqui acompanha os meus stories? Cara, eu tenho uma mania muito legal. Para mim é legal, para mim é gostoso, faz parte de um ritual meu, que é compartilhar, por exemplo, o meu cafezinho. Cara, eu gosto de compartilhar o meu café. E assim como eu compartilho o meu preparo do café da manhã, eu compartilho receitas também. Às vezes, quando eu faço um prato bonito, eu gosto de apresentar ele com uma música de fundo, com aquele filtro do Instagram que deixa aquelas bolinhas em volta. E aquilo tudo é muito. Fica uma cena bonita, aquilo fica. Envolve as pessoas, faz as pessoas desejarem mais, parece que aquilo emociona de uma certa forma o público. Eu tenho aqui só o do cafezinho, eu vou mostrar para vocês com som, porque na tela do celular não vai mostrar. Então aqui eu vou pôr com som, depois eu vou pegar algum alimento para mostrar como compartilho, às vezes, alguma receita com vocês. Mas também já fica aqui o meu convite para quem está assistindo, começar a acompanhar os meus stories diariamente, porque eu sempre estou dando ideias para você fazer os seus stories. Sempre estou dando ideias. Então aqui, ó, por exemplo, stories do cafezinho de manhã, que entra nessa sessão, nessa técnica de fazer uma apresentação inspiradora, que é com música, com uma filmagem lenta legal e com um inscrito também interagindo com a galera. Vamos lá. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Você repara que esse é um conteúdo que ele chega a interagir com as pessoas sozinho, não teve ninguém falando por trás, eu não mostro a minha cara, nessa hora do cafezinho da manhã, eu tô completamente com a cara amassada, com aquela voz de sono ainda, e eu falo, nossa, eu não quero falar com ninguém agora, e não tô afim de olhar na tela do meu celular. Mas eu me sinto bem colocando uma música agradável, passando o meu cafezinho e já criando a primeira arte do dia. Isso é bom para mim. Depois de filmar, colocar a musiquinha, ó, o cafezinho, que legal, que gostoso. Cara, o cafezinho tá passando, enquanto isso eu já tô editando meus stories, o cafezinho passou. Eu já tô aqui finalizando os stories, dando uns golinhos no meu café e pum, bom dia para todo mundo. Cara, esse é um stories muito legal de fazer, e não só com o café, mas com qualquer comida. Qualquer comida, até quando você vai no restaurante, dá para colocar uma musiquinha de fundo, já dá para acompanhar, coloca, navega pela cena, isso é muito legal. Então esse é o número 3, uma apresentação inspiradora, as pessoas gostam disso, as pessoas, elas interagem com isso, você recebe até direct depois as pessoas comentando, falando, nossa, senti o cheirinho desse café, nossa, isso parece estar muito gostoso, nossa, que música agradável, qual que é o nome? Então você recebe uma série de interações por causa de um conteúdo certo que você faz nos seus stories. Eu gravo direto nos stories, eu dou play no Spotify, ele começa a tocar uma música de fundo, aí eu abro o meu stories e começo a gravar direto nos stories, não passa por aplicativo. Cara, é questão de minutos para fazer isso. Não precisa complicar, não tenta pensar em superprodução para falar, agora eu preciso de uma superprodução para fazer meus stories. Não, bota o play numa música, filma direto nos stories e já põe para rodar. Não viaja muito nisso, tá? Não viaja.
as pessoas que me acompanham, elas já vivem também essa minha rotina, elas já vivem esse ritual matinal que tem todo dia o cafezinho do Beto, com a musiquinha, alguma música legal vai ter, geralmente músicas nesse ritmo. Então, assim, vale a pena você tentar encontrar o seu ritual para colocar diariamente com as pessoas. É um conteúdo legal, as pessoas gostam mesmo, tá? Gostam mesmo, vale a pena vocês colocarem. E essa foi a terceira técnica que eu passei. Tem mais 4, tá? Então a gente tem a primeira técnica, que é quebre a barreira da voz, e eu expliquei como. A segunda técnica, que é mostre passo a passo, dicas e apresente algo novo, que eu mostrei como. A terceira técnica, faça uma apresentação inovadora, que eu acabei de mostrar como. A quarta técnica, pense... Ó, essa daqui é... Eu coloquei a caixinha de perguntas no meu Instagram, perguntando qual que é a sua dificuldade em fazer stories. E é engraçado, teve muita gente que respondeu o grande campeão, eu tenho vergonha. Aí o segundo grande campeão foi assim, eu me atrapalho na hora que eu tô gravando. Ah, eu não sei o que falar na hora que eu tô no ar. Então, essa quarta técnica é justamente para essa galera. Eu não sei se você foi uma dessas pessoas que colocou isso na caixinha, mas se isso também acontecer com você, eu vou dar a solução agora para você. Pense antes de começar. Como assim pense antes de começar? É como se você fosse fazer um roteiro para sua gravação, literalmente um roteiro. E não é assim, nossa, eu vou fazer um stories. Calma aí. Você pega um papelzão assim desse tamanho, vou escrever o roteiro dos meus stories. Aí você começa, não, é coisa simples. Você pode mentalizar o roteiro dos seus stories. O stories tem 15 segundos, mas ele precisa ter um começo, meio e fim. E assim, se você souber o que você vai falar, ou pelo menos qual é o começo e aonde você quer chegar, se você souber o meio, melhor, tá? Facilita. Evita você ser aquela pessoa que gagueja, aquela pessoa que às vezes começa a ficar acuada nos stories porque sabe que deu merda, já não sei o que vai, já esqueci o que ia falar. Aí a pessoa já começa a ficar toda, ela já vai se contorcendo assim porque ela já esqueceu e ela sabe que uma hora vai dar BO. Então, para você não ser essa pessoa que gagueja ou que perde as palavras no meio do texto, no meio dos seus stories, só mentaliza onde você quer chegar com aquela ligada no celular que você vai dar para falar com o teu público. Se você tem um recado para dar, por exemplo, já fica mais um exercício para vocês. Depois da aula aqui, abre os meus stories e vê as sequências de stories que eu tenho feito. Como eu já começo falando e como eu termino assim, eu não fico sem falar, eu não fico respirando, não fico dando pausa dramática, eu não fico gaguejando. É de uma vez. Então você já sabe aonde você quer chegar, você sabe o recado que você precisa passar e como você precisa ir. Isso evita que você se perca no meio dessa situação. Então esse quarto passo é muito importante para quê? Para te deixar confiante. Quando você se sente confiante, você já sabe o que você vai fazer, você fala de uma forma mais segura. Você fala de uma forma que assim, que a pessoa que está lá atrás fala, opa, essa pessoa sabe o que está fazendo. É diferente de você ficar todo tímido, encolhido assim por trás. Olha, às 19 horas eu vou dar uma aula de como falar nos stories para você. E se você é uma dessas pessoas que também assim tem vergonha, então é diferente. Desconecta uma porrada de gente, porque as pessoas são imediatas, elas querem negócio rápido, assim. Pá, 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 informação. E se você gaguejar, ninguém vai ter. Nossa, eu não tenho tempo para ver se. Então a pessoa muda. Então coloca isso na sua cabeça para formar uma sequência. E eu vou dar dicas ainda para você conseguir aprimorar esses métodos que eu estou passando. Fechou? Esse foi o número 4, técnica número 4. Agora eu vou passar número 5 para vocês, que entra como um complemento dessa número 4, que é repita se for necessário. Puto, o Beto falou que eu preciso ir de primeira, numa só, para passar meus stories e que eu não posso gaguejar. Mas você tá dando a dica, do nada você se embola, você troca, tipo, você fala que nem o Cebolinha, você esquece o R, você troca letras, aí você fala um negócio meio esquisito. Se você não tiver a rapidez e a desenvoltura de corrigir aquilo e até fazer uma piada, deixar aquilo descontraído passar, cara, volta e grava de novo. E é impressionante. Todo mundo que grava stories muito bem, você olha aquelas coisas e fala, nossa, mas
Cara, essa pessoa parece apresentadora de televisão, ela fala tão bem na câmera, olha, não erra, os stories dela é perfeitinho, sabe o time perfeito de começar e terminar. Cara, às vezes essa pessoa gravou stories 3 vezes para dar certo, às vezes essa pessoa gravou stories 10 vezes para dar certo. Alguém aqui tem mania de gravar mais de uma vez os stories? Grava, vai lá, vê como é que ficou, grava de novo, vê como é que ficou, grava de novo, vê como é que ficou. Bom, esse daqui tá legal, agora eu vou postar. Alguém tem essa mania de conferir como foi e depois mandar? Falar, agora tá no jeito certo. Se precisar, eu gravo 10 vezes até ficar me sentindo bem. É normal fazer isso e eu vou falar, vou confessar um negócio para vocês. Eu tenho mania até quando eu mando áudio de WhatsApp para alguém, pode ser alguém muito próximo, às vezes eu mando um áudio de WhatsApp para o meu irmão, eu dou play e escuto como é que ficou. Alguém tem essa mania de louco? Eu acho que isso é coisa de louco, ou acho que todo mundo é assim também, não sei. Mas eu tenho essa mania esquisita de mandar áudio para alguém e ouvir meu próprio áudio antes da pessoa escutar. Então eu vou lá, não, tá legal. E às vezes ficou zoado, mas eu tenho a mania de escutar. Não sei porquê, acho que virou um toque, alguma coisa assim, e eu nunca mais perdi isso. Acho que desde que inventou o áudio de WhatsApp eu faço, e é isso. E eu amo áudio. Nossa, se eu pudesse, eu só usava áudio. E o bom do Telegram, que é um aplicativo igual ao WhatsApp, inclusive tem a nossa comunidade do Telegram. Quem não tá pode ir, depois é só entrar no meu perfil do Instagram, tem lá o Telegram para você entrar. O Telegram ele tem a opção 2x. Você manda um áudio, você pode escutar 2 vezes mais rápido, como se fosse o Galvão Bueno falando. Blá, 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 blá. Aí uma coisa que dura 1 minuto dura 30. É animal. Repita quantas vezes for necessário. Então, fez, não gostou, faz de novo, faz de novo, faz de novo, até acertar. Cara, é 15 segundos o Stories. Não vai machucar ninguém se repetir 3 vezes. No máximo, você vai perder 15 segundos a mais da sua vida para fazer o negócio bem feito. E outra, o treino de tentar acertar o tempo todo, não ser desleixado com seus Stories, vai fazer ele melhorar de nível cada vez mais. E, pessoal, o Stories é um conteúdo que dura 24 horas? É um conteúdo que dura 24 horas. Mas não é por isso que você tem que fazer ele de qualquer jeito e não é por isso que você tem que colocar qualquer coisa que só para carimbar nos stories. Você tem que fazer um conteúdo bom nos seus stories. Para a pessoa que assiste um dia querer voltar no outro, como se fosse um canal de televisão. Nossa, eu vou lá naquele conteúdo porque ele sempre responde caixinha de perguntas. Eu sei que sempre tem coisa legal lá. A pessoa vai. Ah, eu vou lá porque sempre tem receita boa nos stories. Eu vou lá. Ah, eu vou lá porque eu gosto de fofoca e sempre tem mostrando alguma coisa da casa da pessoa, eu gosto de fuxicar ali as coisas atrás, então eu vou olhar. Então, assim, tenta entender como é um canal de televisão. Beleza? A técnica número 6, para as coisas darem certo, para o seu stories começar a ter abertura, para você começar a se destravar, para você se desprender dessa carapaça pesada que não deixa você fluir nos seus stories, eu tenho certeza que você já sabe qual é, mas você tenta não acreditar que ele é necessário, mas é. E eu vou falar, você já deve até imaginar qual seja. Apareça todo santo dia nos seus stories. Sim, apareça. Constância, resiliência, chama do que você quiser. Mas, resumindo, apareça todos os dias nos seus stories. E apareça todos os dias nos seus stories. Quais são os benefícios de você aparecer todos os dias nos seus stories? Primeira coisa é evolução. Quanto mais você fizer, mais você vai evoluir. É aquela famosa frase que é muito real, que é a prática leva à perfeição. Quanto mais você fizer stories, mais você vai ter uma série de benefícios para analisar, para colocar em prática e para repetir diariamente. A prática leva à perfeição por quê? Porque você postando todos os dias seus stories, você vai ter reações diferentes todos os dias do seu público para entender. Então, como é que eu cheguei nesse stories do cafezinho que eu falei, nossa, todo dia eu vou colocar o stories do cafezinho. Por que todo dia eu faço isso? Porque ele é um conteúdo prático de fazer, que faz parte da minha rotina, eu não preciso criar, todo dia eu vou ter aquele momento para registrar, no máximo eu troco a música e o que eu vou escrever, e eu sei que o público gosta. Por quê? Porque toda vez que eu faço, as pessoas comentam, as pessoas mandam, elas respondem o próprio stories, elas interagem no próprio stories, elas gostam, elas elogiam a música, elas elogiam a imagem, elas gostam do cafezinho, elas falam que elas sentem o cheiro, elas gostam de sentir aquele momento durante o dia, elas falam que aquilo começa bem o dia para elas, que a música faz muito bem, que a imagem é muito bonita, enfim, por aí vai. Então eu falei, vendo isso, eu falei,
vou fazer mais vezes. A pessoa que está vendo hoje não é a pessoa que vai ver amanhã. E por aí vai. Ou às vezes se repete, mas muitas vezes troca o público. Então, é um conteúdo que eu faço todo dia. Eu dou bom dia para minha galera. Falo, bom dia. Cara, já é um bom dia para você? Se não é, você vai fazer um bom dia hoje? Você gosta de café? Prefere chá? Seu cafezinho é expresso ou passado? Você gosta de café frio ou quente? E aí por aí vai. E aí a galera vai debatendo e já começa uma interação. Eu sei que tá todo mundo acordando naquele clima, então eu começo sem dar muito trabalho. Ó, estamos acordando, eu sei que você tá de mau humor ainda, então vamos embora. Eu tô falando da minha rotina aqui, mas você tem que entender que você, como empresa, esse é o seu grande diferencial. É isso que vai fazer a sua marca ser muito mais próxima do seu cliente do que a outra. É isso que vai fazer o seu cliente pensar em você e não no outro. É isso que vai fazer ele lembrar de você e não do outro. Vocês colocaram aqui no começo dessa aula, quem não é visto não é lembrado. A sua bolinha precisa estar lá em cima. Se você fizer todo dia, constantemente, a sua bolinha vai estar sempre brilhando ali nos destaques do Instagram e a pessoa vai clicar e falar, opa, vou comprar, passa o cartão, vem iFood, vem delivery, e por aí vai. Então, cara, é bom, vocês precisam desbloquear isso, só vai trazer benefícios para vocês, seja você que é um criador de conteúdo, um fotógrafo, ou seja você que é uma pessoa, até você nutricionista, cara, todo mundo, qualquer tipo de serviço. A Thaís mesmo aqui, ela é nutricionista, então às vezes ela sabe, ela já percebeu isso, ela falou, nossa, engraçado, né? Quando eu posto e quando eu fico fazendo stories, vem cliente, né? Eu falo, nossa, que engraçado, né? Estranho, né? Porque, assim, se você não tá presente no Instagram, se ela não posta conteúdo, as outras, sei lá quantas mil nutricionistas estão postando, até rios elas estão fazendo. Olha, toma whey protein da massa muscular, whey protein da saciedade. E aí vem, até rios elas estão postando hoje. Então eu falei pra Thaís, tá aí, se você não postar, a galera vai lembrar da outra nutricionista, e não de você. Então, quem não é visto não é lembrado. Isso vale para qualquer nicho. Você é o cara do hambúrguer? Beleza. Se você não postar um hambúrguer hoje, eu vou lembrar quem? Do pão com carne, porque o Pedro Valsacinas, ele todo dia posta conteúdo dos stories sobre a cozinha dele, sobre o cheeseburger dele, a foto da mãozinha no feed. Eu sei que tá rolando. Eu lembro daquilo. E quando eu quero comer hambúrguer, a primeira coisa que vem na cabeça é ele. Por quê? Porque eu vejo conteúdo todo santo dia. Todo santo dia. Então isso faz diferença. Faz diferença. A pessoa que vamos dizer, você é uma pessoa que posta conteúdo no feed uma vez a cada 3 dias. Fala, uma vez a cada 3 dias eu posto conteúdo no feed. E aí, o único momento que você vai aparecer é nesses 2 dias que você postou. Você não vai ficar aparecendo, não pensa que você posta a sua foto e ela fica lá navegando. Ó, eu tô passando na frente de todo mundo agora. Tô passando na frente de todo mundo. Ó, passou o dia, daí eu continuo aqui, eu continuo no feed. Não. Cara, você postou a sua foto, no dia seguinte ela já foi atropelada por uma tonelada de outros conteúdos de outras pessoas. Então, pelo menos o Stories, ele vai acender a bolinha ali em cima e a pessoa vai de lá visitar o seu feed. Então, é um baita convite para a pessoa ver o que está acontecendo no feed inteiro. Então, faça stories. Resumindo, faça stories. Ah, o Beto falou que eu tenho que postar stories. Aí você vai lá de manhã, posta o seu cafezinho e você acha que já está com a missão cumprida. Você fala, beleza, já postei o stories de hoje, já bati minha meta, a bolinha brilhou ali. Cara, se você quer ter mais visualização nos seus stories, fala, eu quero aumentar a visualização, é legal você postar mais vezes em momentos espaçados do dia. Ou seja, se você tiver 10 stories para postar, em vez de você postar 10 de uma vez só, você vai postar 2, 2, 2, 2, 2. Você vai postar 5 vezes no dia, ou 3 períodos diferentes, de manhã, de tarde e de noite, que nem fez a Luciana. Por quê? Porque o Stories, ele é um conteúdo fresco, imediato. Então, tudo é um conteúdo de novidade que o Instagram entrega. Então, tudo que está de novidade ali em cima vem em primeiro lugar. Então, se você postou de manhã e mais para frente um monte de gente começou a postar depois de você, a bolinha tende a ficar na frente. E aí, de repente, você vai lá e posta novamente. Sua bolinha faz o quê? Vem para frente de novo. Você, opa, vamos lá, vamos clicar no Beto. E a pessoa que não clicou aquela vez, se à tarde eu posto de novo, vem a bolinha do Beto de novo para frente dela. Ô, Beto aqui de novo, agora eu vou ver o que ele está fazendo. E aí ela vê todos os stories desde o começo, não só o último.
mas é uma chance de você estar lembrando ela que está tendo movimento ali. Ó o Beto de novo, ó o Beto de novo, ó o Beto de novo, ó o Beto de novo. Aí você abre o armário da sua casa, olha o Beto de novo, ó o patrocinado do Beto, olha o stories do Beto, olha o feed do Beto, e por aí vai. Então é isso que você tem que pensar, tá toda hora carimbando ali nos stories, sem que isso seja um sofrimento para você, tá? E aí tá, beleza, Beto, você tá falando que eu tenho que ter frequência, mas eu ainda tô naquele estágio de quebrar o gelo. Eu ainda não tô à vontade nos stories, como que eu vou postar tantos stories assim, se eu não tô à vontade com essa parada? É muito fácil quando você tá já habituado a ligar o celular e gravar um stories aqui, porque é um conteúdo fácil de fazer. Puta, tô sem gravar nada. Você puxa o celular da manga. Olha, pessoal, daqui a pouco eu vou compartilhar uma receita aqui. Eu separei 3 ingredientes: abacate, whey protein e gelo. Vocês imaginam o que vai sair disso daqui? Coloca aqui na caixinha, dá um chute qual vai ser essa receita. Pum, você gravou um stories, pronto. Aí você segue o dia. Então você fica à vontade. Então quebrar o gelo é importante. Eu vou passar a técnica número 7 para você quebrar o gelo. E eu sei, cara, eu sei que essa técnica vai doer. Você vai olhar e você vai falar, não, essa eu não vou fazer, mas nem que me paguem. Eu sei que tem muita gente do outro lado que vai falar, meu Deus do céu, tô assistindo o Beto para ele me mandar uma bucha dessa. Não, nem a pau. Uma dica boa para você acelerar o seu destravamento. Você fala, nossa, foi rápido. Não doeu, na verdade, doeu um pouquinho, mas foi rápido. Eu sei que tem gente que às vezes fala assim, olha, você prefere o quê? Você prefere devagarzinho sem doer muito, ou você prefere uma dorzinha a mais, só que passa rápido? O que você prefere? Eu sei que tem gente que coloca isso na balança. Então eu passei essa técnica número 7, que vai doer um pouquinho a mais, mas vai acelerar esse processo para vocês, tá? Pessoal, a técnica número 7 é a seguinte, cara, faça lives. Faça lives. A lives nada mais é do que um stories longo. E aquilo você vai ficar falando com a câmera, você vai ficar fazendo esse intensivão. Vai ser um intensivão de stories que você vai fazer. Você vai estar sempre olhando para a câmera, conversando com ela, conversando com a tua audiência, com o raciocínio acontecendo durante esse momento e se treinando para um momento de stories. A partir do momento que você faz uma live, se abrir um stories e falar 15 segundos, é uma coisa simples, sem dor nenhuma. Você fala, nossa, passou uma live, eu fiquei meia hora falando com a câmera, imagina o que é agora eu ficar 10, 15 segundos? Ah, você tá tirando. E ainda se eu quiser eu posso apagar e fazer de novo? Ah, você tá tirando. Então é muito fácil. É muito fácil assim de fazer o stories, mas você precisa encarar essa barreira da live. E eu deixei aqui 3 dicas, na verdade, para você enfrentar a live, assim, de frente mesmo, falar, vamos para a live. Primeira coisa, faz lives curtas. Não é porque você ligou uma live que você precisa ficar 1 hora falando com a tua câmera. Se você está começando agora, você pode abrir uma live e ficar 10 minutos. 10 minutinhos na live, de boa. Vai ser 10 minutos de exercício que você vai fazer. E isso depois pode virar um vídeo do seu IGTV. É só você apertar um botão, ele já fica salvo. É um conteúdo a mais para o seu Instagram. Isso vai te dar pontuação, vai te dar relevância. O seu público vai interagir mais com você. Isso é bom. Isso é bom. Então, as lives podem ser curtas no primeiro momento, tá? Segunda dica, que nem eu já falei dos stories, escreve um roteiro, por exemplo, vou mostrar aqui. Eu escrevi o roteiro dessa aula para vocês. É mais ou menos isso, vocês não vão conseguir ler direito, mas esse daqui é o roteiro que eu faço. Essa é a aula que eu escrevo para vocês. Como que eu faço? Eu escrevo por linhas o que eu vou falar, só para me lembrar. Olha, agora eu vou falar 7 técnicas, a primeira é essa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, depois vem umas dicas e depois tem o bônus se a gente bater 600 pessoas na aula. A gente não bateu, né? A gente bateu 600 pessoas ou não bateu? Nem vi. Cara, nem vi. Então, assim, você escrever um roteiro é muito importante, tá? Pensa no assunto da live, como você vai dar boas-vindas para as pessoas, segue o roteiro que você escreveu, se joga nesse roteiro e esquece o que está acontecendo. O roteiro é esse, você vai seguir esse roteiro do começo ao fim. Não importa se as pessoas estão assistindo, não importa se entrou 10, 15, 20, 30 ou só tem uma pessoa te assistindo, você vai dar essa aula
para as pessoas que estiverem te assistindo. Se for 5 pessoas, você vai gerar valor para essas 5 pessoas. E essas 5 pessoas, se gostarem do que elas virem, na próxima live, elas vão estar de novo te acompanhando. E assim você vai aumentando, 5, 5, 5. Se essas 5 gostarem muito, elas vão falar para alguém, elas vão falar, cara, assisti uma live muito foda. Cara, foi 10 minutos de um conteúdo muito enriquecedor para mim. Assiste a próxima. Quando começar a próxima, ela vai compartilhar com alguém. Olha, tá tendo essa live, é muito louca. Então, isso ajuda você a estar na sua live com a cabeça centrada. Então, entra ao vivo. Se você está começando agora, entra ao vivo, esquece os comentários. Se você começar a ler comentário ao mesmo tempo, você vai perder o seu foco. Eu até hoje perco o foco aqui. Até hoje. Então, assim, esquece os comentários e esquece quantas pessoas estão ao vivo, para isso não gerar nenhum tipo de ansiedade em você. Se você quiser, até cola uma fita em cima. Cola uma fitinha, um adesivo, um durex em cima do Instagram ali onde mostra quantas pessoas tem ao vivo, você vai lá e cola. Assim, a pessoa que estiver lá, ela vai ter a mesma aula para se for uma pessoa ou se for 100 pessoas, é a mesma aula que você vai dar. Isso é muito importante, é muito importante. Beleza? Isso agiliza. E outra, cara, Beto, beleza, você passou essas técnicas de live, mas mesmo assim eu não vou entrar ao vivo, mas nem que me paguem. Mas nem que me paguem. Eu vou devagarzinho no meu ritmo, cara, tá tudo bem. Mas se você ainda quiser dar uma forçada de uma forma que não vai doer muito, convida alguém para entrar ao vivo com você. Hoje pode fazer live compartilhada de até 4 pessoas no Instagram. Se você não se sente bem, pega uma amiga ou um amigo que também não se sente, mas precisa romper essa barreira. E convida ele para fazer uma live. Assim é desafio em dupla. Você fala, ó, é nós dois, a gente morre de vergonha, vai ser treta. Eu sei que a gente vai entrar lá, a gente vai gaguejar, a gente vai fazer... o Beto já falou isso, mas vai doer, vai passar e a gente vai melhorar a cada live. Vamos fazer? Cara, se compromete a fazer uma live por semana. Olha, se pega alguém e fala, ó, você é minha dupla, a gente vai fazer uma live por semana. Compromisso nosso. A gente vai fazer. Beleza? Combinou? Você me ajuda a escrever o roteiro? Vamos ver os temas, a gente faz? Beleza. E aí você faz em dupla, com uma pessoa. Assim vocês dois passam por esse momento crítico, numa boa, suave, depois faz stories como ninguém. Aí os stories vão fluir, que é uma beleza. E quem quiser pode ser até 4 pessoas hoje, tá? No Instagram. Quem quiser mais pessoas... pode fazer em mais pessoas, assim fica menos atenção só para você e você se sente menos congelada. Mas não adianta nada pegar uma live de 4 pessoas e você ficar acuado num canto ouvindo 3 falar. Por isso que eu sugiro que 2 pessoas só, tá, pessoal? Uma telona em cima, uma telona embaixo, cada um fala no tete a tete, vão trocando ideia, isso é legal pra caramba. Melhor, a audiência de cada um vai se juntar e assistir essa aula. Então, é legal para você trocar audiência com outras pessoas. Se você for chamar alguém para fazer uma live com você, tenta buscar pessoas que têm nichos parecidos com você, a audiência é parecida, tem pontos em comum. Assim é muito mais certeiro que você vai fazer uma live com uma pessoa, a audiência dela vai conhecer você e vai se tornar um seguidor seu também. Vocês trocam audiência. Trocam não, vocês somam audiência. Então, isso daí é legal pra caramba, para vocês crescerem de uma forma rápida, às vezes um pouco mais assim, direta, mas isso pode acelerar. É a técnica número 7 que eu passei aqui. Recapitulando com vocês, a gente teve a técnica quebra a barreira da voz. A gente tem a segunda técnica, que é mostre o passo a passo, dicas ou uma novidade. Técnica número 2. Técnica número 3, faça apresentação inspiradora. Técnica número 4, pense antes de começar, pensa num roteiro, visualiza o que você vai fazer antes de apertar o botão de começar a técnica. Técnica número 5, repita se for necessário. Não gostou do resultado? Repete, até falar, ficou bom, vou postar, já era. Técnica número 6, apareça todos os dias nos seus stories. Todos os dias você vai aparecer, simples assim. Pode ser com uma foto, pode ser com qualquer outra coisa. Você vai aparecer. Técnica número 7, acelere com as lives. Pega essas 7 técnicas, se inscreve, deixa o like, me acompanha no Instagram, posta os stories e nós estamos juntos. Fechou então?